essa placa está lá justamente para dizer: somos comunidades quilombolas, nos reconhecemos enquanto comunidade quilombola. E recentemente a comunidade foi alvo de um ataque racista, não é isso? Sim. Então, pode nos contar um pouco do que aconteceu lá? Como a gente pode ver aqui na imagem, picharam ali a placa da comunidade. Isso é algo que nos deixa bem triste, porque é nítido, né, o racismo aí, né, nessa situação. A gente queria que você falasse a respeito. Falasse um pouco a respeito. Bom, esse é um dos episódios, houve mais, né? Houve um processo em que... Essa é uma placa em que foi doado para a comunidade. A construtora que ficou responsável pela construção das pontes, aqui, né, nessa região que a gente tem, né? Na região do Valentim, ali na região de Paramentos das Crioulas, Cascalho. Então eles doaram essa placa, né? Escrita Comunidade Sustentável, Comunidade Quilombola Sustentável do Paramirim das Crioulas. Sustentável vem da associação, porque é uma associação que tem um nome sustentável, mas as pessoas às vezes não compreendem isso. E quilombola, né? E justamente esse nome quilombola eles picharam, no sentido de que Comunidade do Paramirim das Crioulas não é uma comunidade quilombola. Então, é um processo em que já vem durante muito tempo, que eu já expliquei para vocês aqui. Aqui é o apagamento nítido. Apagamento nítido. A gente vem com apagamento histórico, e quando há esse processo de reconhecimento, essa tentativa de se reconhecer, porque essa placa é uma tentativa de se impor diante da sociedade, para que alguém que chegue na comunidade que não sabe que aquela comunidade é quilombola, reconheça aquela comunidade. Eu estou no território quilombola. Ou até as grandes empresas multinacionais que geralmente chegam no território e não fazem a consulta prévia, livre e informada para adentrar no território. Então, essa placa está lá justamente para dizer: somos comunidades quilombolas, nos reconhecemos enquanto comunidade quilombola. Não sabemos quem fez isso, mas isso foi um ato racista, em que, de certa forma, tenta apagar a comunidade enquanto comunidade quilombola. Outro processo que tivemos foi o processo em que pegaram a placa e arrancaram a placa e jogaram lá. Então, o nosso presidente, o presidente Genuíno, ele é um cara muito esforçado, assim, que durante muito tempo busca, de certa forma, garantir os benefícios para a comunidade, né? Que muitas vezes é interpretado de forma errônea, porque assim, as comunidades quilombolas, as pessoas às vezes imaginam que por ser comunidade quilombola já é uma comunidade que tem muito benefício, né? Mas não, quilombo é luta, sempre foi. Desde o período da escravização, quilombo é luta. Então a gente está num processo de reconhecimento da identidade, em que a gente, de certa forma, busca alguns benefícios, né? A gente pode falar um pouquinho sobre as cotas quilombolas, que, de certa forma, a gente sofre muito com isso. Deslegitima o nosso conhecimento, o nosso potencial, a nossa capacidade. Quando alguém chega e fala: vocês estão lá só por causa da cota, né? Claro que é por causa da cota. Com certeza é por causa da cota, mas temos que entender o que é a cota, né? Quem eram as pessoas aqui do município que estudavam fora? Quem eram as pessoas aqui do município que tinham capacidade, né? Capacidade não, que tinham oportunidade de estudar fora. Então pense, volte aqui não muito tempo, volte aqui na nossa cidade, há 5 anos atrás, há 6 anos atrás, quem eram as pessoas que iam para Salvador? Filhos de quem? Então, quando você começa filho de um agricultor, uma pessoa que estudou no Colégio da Barra, uma pessoa que estudou e que veio de uma escola pública, uma pessoa que andava de caminhão, precisava acordar 4 horas da manhã, que precisava conciliar estudo com trabalho na roça, em que você vê esse processo mudando a partir das cotas. Então meus irmãos não tiveram a oportunidade que eu tive. Então você vê esse processo mudando. Então quando você vê essas pessoas nos espaços em que não foram pensados para eles, então isso começa a incomodar. Então, assim, todo lugar existe uma pseudo-elite. Érico Cardoso também tem essa pseudo-elite que se incomoda com o simples fato de uma pessoa preta, de uma pessoa de uma comunidade tradicional, de uma comunidade quilombola. Eu não falo só a minha comunidade, mas outras comunidades também, que começaram a ir para Salvador, a nossa região aí da roça mesmo, que começaram a ir a partir das cotas raciais, né, a partir das cotas de renda, começaram a ir a ocupar esses espaços. Então as pessoas começam a
Como é que ele tá indo para lá? Como que meu filho, né, que eu botei numa escola particular, não conseguiu e ele tá conseguindo? Tem alguma coisa estranha aí. Então isso começa a incomodar, mas a gente sempre esteve aqui para incomodar. Os quilombos incomodaram o sistema escravista, né? Eles lutaram para que a gente estivesse nesses espaços. Então a gente também tem que incomodar. Primeira vez que eu cheguei em Salvador, quando eu cheguei, a frase que colocaram em mim, que o menino o caipira que quer dar onde que sabe tudo. Eu não sei de nada, mas eu tô para incomodar e vou continuar incomodando. Foi o processo que eu fiz, né? A primeira coisa que eu cheguei lá foi saber como que é o processo de entrada das cotas quilombolas e trazer os meus de lá para fazer esse processo em que eu comecei a ligar. Fulano, ó, você saiu do território, foi trabalhar, você não tem intenção de estudar? Vamos estudar, vamos ocupar esse espaço que é nosso, entendeu? Vamos ocupar para que outras pessoas não ocupem, né? Então eu comecei a fazer esse processo. Então